Padre Damaso, do Instituto Salesiano Pio XI, aí em São Paulo. Ele tem doutorado em liturgia também pelo Santo Anselmo. Seja bem-vindo, Padre Damaso. Que bom tê-lo conosco. Todos vocês nesse dia, nessa maratona, nessa data tão importante para a renovação da reforma litúrgica na nossa igreja e nas nossas comunidades. Isso. Como mediador, nós vamos continuar com o Padre Márcio, que nós já sabemos que é da Arquidiocese de Belo Horizonte, membro da Rede Celebra, é doutorando lá no Instituto Santa Justina, membro também da equipe de reflexão de liturgia da CNBB, né? Dom Jerônimo, bom tê-lo conosco novamente. Então, vou deixar vocês, né, para a nossa quinta mesa, liturgia e movimento litúrgico. Agora, para começar a conversa, nós vamos ler Sacrosanto Concílio. O contato com o texto é assim fundamental. Então, nós vamos ler um trechinho aqui que eu tenho que achá-lo. Achei. Então, o Sagrado Concílio assumiu o propósito de fomentar cada vez mais a vida cristã entre os fiéis, adaptar melhor às necessidades do nosso tempo, as instituições suscetíveis de mudança, promover tudo o que pode ajudar a união de todos os crentes em Cristo e fortalecer o que contribui para chamar a todos ao seio da Igreja. Julga, por isso, dever também interessar-se de modo particular pela reforma e promoção da liturgia. Com esse número se abre a Constituição Litúrgica, ali recebe o nome Sacrosanto Concilium, né? E esse texto começa exatamente dizendo que o concílio assume, abraça algo que já vinha acontecendo na igreja no finalzinho do século XIX, sobretudo, e atravessa boa parte do século XX até o ano de 63, e esse evento a gente chama de movimento litúrgico, né? Então, essa mesa quer conversar um pouquinho sobre a relação entre o que chamamos movimento litúrgico e a Constituição Litúrgica e os desafios que temos para hoje, tocando, claro, a experiência do movimento litúrgico aqui no Brasil. Só lembrando que o movimento litúrgico é esse processo, na verdade, multifacetado, que atravessa tantas décadas, e aí a periodização pode ser feita de diversas formas. Meu italiano aqui. E aí eu gosto de começar tradicionalmente, como se faz com Guéranger, né, quando ele diz da liturgia como língua da igreja, que o Grilo diz é mais do que língua, é linguagem da igreja, né? Chega no Dom Baudouin, né, que acolhe aquilo que Pio X nos recordou, na verdade, dizendo, olha, temos que lembrar que é na celebração litúrgica que a gente aure o verdadeiro espírito cristão, né? Então, Dom Baudouin vai colocar a questão de maneira muito forte, dizendo a gente não pode mais se contentar que a vida espiritual, que a existência cristã, portanto, a vida segundo o Espírito, seja alimentada apenas, em primeiro lugar, pelas devoções, né? A gente precisa recuperar essa dimensão originante da fé, que é a liturgia, não é? E isso, claro, depois vai sendo irradiado de tantas formas, e a gente tem tantos nomes importantes, e eu cito apenas aqui aqueles que me vêm à memória, que são talvez os mais conhecidos. A gente tem, claro, Guardini, do qual o Damásio vai falar um pouco para nós. Nós temos o Odocazel, nós temos o Festugier, nós temos o Pius Parche, não é? Do ponto de vista magisterial, citamos Pio X, mas a gente tem Pio XII, que
nos anos 40, recolhe, não é, esse grande significado, 40, 50, gerado pelo movimento litúrgico, reconhecendo sua pertinência, trazendo à baila a grande preocupação, que é a participação de todo o povo, não é? Algo que ele exprime Mediator Dei, Sacrosanto Concílio, vai ler a seu modo, não é? Enfim, então a gente tem todo um processo que não é só preparatório, né, no sentido de ser um estágio anterior, mas de ser uma incursão, um momento do qual o concílio é o esplendor, não é? Então, a nossa tarefa agora é entender um pouquinho o que é que nos levou a Sacrosanto Concílio, não é? E o que é que tocou a vida do Brasil nesse processo e o que nos resta daqui para frente. E aí eu entrego a palavra ao reverendíssimo Padre Damaso. Muito obrigado. Obrigado também por essa introdução feita de modo muito sábio sobre a importância do movimento litúrgico para a Sacrosancto Concilium. De fato, o número 1 da Sacrosancto Concilium, ela acolhe todo este movimento, não é? De reflexão, de experiência, de muita pastoralidade, de espiritualidade, que foi gerado pelo movimento litúrgico. E, dentre esses nomes já citados pelo Padre Márcio, né, emerge o nome de Romano Guardini. Nós que temos mais contatos, né, o nosso cotidiano com a liturgia, é um dos nossos professores, um dos nossos mestres. Mas, para as nossas comunidades, Guardini se tornou mais conhecido a partir da carta apostólica que escreveu o Papa Francisco no ano passado para a formação litúrgica do povo de Deus, aonde ele cita diversas vezes a figura deste pensador, teólogo, filósofo Romano Guardini. Então, para nós atualizarmos ainda mais o dom da Sacrosanto Concílio para a Igreja e do movimento litúrgico, vou dizer umas palavras sobre a importância desse liturgista para a renovação litúrgica na Igreja e também no Brasil. Romano Guardini é considerado um dos maiores teólogos de sua geração, né? Ele nasceu no século XIX, mas celebra sua Páscoa eterna em 1968, com a idade de 83 anos. Desses 83 anos, 43, 44 anos foram vividos intensamente para a atividade litúrgica. E a sua contribuição desempenhou um papel fundamental, seja através daqueles diversos movimentos eclesiais que surgiram antes do Concílio Vaticano II, como também trouxe contribuição para o próprio Concílio, o Concílio Vaticano II, através do movimento litúrgico. Ele é um pensador de grande profundidade, né? E tratou de temas variados, temas esses que, de algum modo, usaram depois com a liturgia. Por exemplo, a dimensão antropológica, né, do rito, sobre a teologia, sobre a filosofia, falou também de educação, de literatura, de arte, e todos esses elementos ajudaram ele a fazer uma síntese muito profunda, né, unitária, da realidade da ação ritual. Ele tem uma formação acadêmica muito interessante. Ele nasce na Itália, em Verona, mas muito cedinho a família se transfere para a Alemanha.
E é justamente na Alemanha que ele vai crescer, vai se formar e vai ter as experiências mais maduras com a igreja alemã. Ele, portanto, frequenta, no início da sua vida adulta, inicialmente uma faculdade de química, depois muda, vai para ciências políticas e passa por todo um processo de discernimento vocacional até a escolha do sacerdócio. Escolhe o sacerdócio e aí inicia os estudos de teologia, não é? E finalmente se ordena sacerdote em 1910. Tem tempo ainda para frequentar os estudos até chegar a obter o grau de doutora em teologia. E, ao mesmo tempo, a liberdade, né, e a habilitação para lecionar na universidade. É interessante que, nesse período da sua formação teológica, ele entra em contato com diversos mosteiros, né? Diversas abadias historicamente ricas, beneditinas ali na Alemanha, né? Sobretudo a abadia de Boiron, né? Um centro, né? Um berço de formação litúrgica, não somente, né? Um centro cultural muito significativo, e depois de uma segunda abadia de Maria Lahr, né? Também são ambientes de forte formação cultural que, vou dizer mais tarde, que desses ambientes, né, saíram pessoas profundamente imbuídas do espírito da reforma litúrgica, do movimento litúrgico, e depois também imbuídos pela contribuição de Guardini e que chegaram até o nosso Brasil. Por que Guardini é tão significativo para a liturgia? Não somente a liturgia enquanto reflexão, mas enquanto experiência, enquanto vivência do mistério celebrado. Porque ele soube colher, a partir da sua experiência, né, experiência de cristão, experiência de professor, de pastoralista. Durante toda a sua vida, ele esteve envolvido com a formação dos jovens. Foi capelão de movimentos juvenis, e foi justamente nessa experiência com os jovens que ele colocou, né, o melhor da sua capacidade didática, pedagógica e mistagógica para iniciar aqueles jovens ao mistério de Cristo. E nós estamos nos anos 20, nos anos 30, né, do século passado. Portanto, a contribuição de Guardini chega até nós através de alguns testemunhos diretos, né, que são livros. Tem uma produção bibliográfica muito rica, não é? Muito fecunda, muito unitária, mas que, em algumas obras, ele se dedicou mais à questão da ação ritual. 4 obras, 4 livros, depois um artigo muito importante que vai ser o gerador de toda a sua reflexão sobre a ação litúrgica. E 2 cartas que até hoje são proféticas e que nos convidam a gerar compromissos cada vez mais em vista de uma celebração, de uma experiência litúrgica e de um compromisso com a renovação do mundo. Quais são esses 4 livros? O primeiro livro é o espírito da liturgia. Aquele espírito que ele procurou inculcar nos jovens com os quais trabalhou, jovens universitários, né, em diversas universidades da Alemanha, né, essa experiência profunda de repensar a liturgia. Tem um dado muito importante quando nós nos aproximamos de Guardini, é que ele é um teólogo diferente de todos os teólogos da sua época. Ele
estudou a teologia procurando não olhá-la para o passado, e nem somente pegar o passado e trazer para o presente, mas ele já estudou a sua teologia procurando dar respostas, uma resposta que provia do núcleo central da fé, da ressurreição de Cristo, do mistério pascal de Cristo, mas para responder questões existenciais, né, dos jovens e da comunidade cristã. E esse espírito da liturgia é indicativo porque ele vai nos dizer a importância, dentre tantos outros argumentos, de nós aprendermos a participarmos de uma forma integral da liturgia. A gente participa através das coisas, daquilo que nós vemos, do movimento que nós fazemos, não é? Das atitudes do corpo que nós somos convidados a realizar, né? A experiência do silêncio, um silêncio eloquente, um silêncio que fala, não um silêncio vazio, né? A importância da oração, e todos esses elementos passam pelo corpo. Não há um outro modo da pessoa se comunicar com Deus que não seja através do próprio corpo. O corpo se torna um corpo falante, né? É o concreto vivente, como ele chama, né? É a realidade vivente. A liturgia se torna uma realidade viva. A gente não traz para a liturgia conceitos. A formação litúrgica que Guardini passa aos seus jovens não é uma formação de teorias, né, de princípios, mas é uma experiência que nasce da vida litúrgica que vem celebrada aqui agora. É daí que a gente começa a entender que a compreensão litúrgica para Guardini é a atuação do mistério da salvação, hic et nunc, como nós costumamos dizer, aqui e agora, para a nossa comunidade. É o mistério de Cristo que se realiza para cada um dos membros e para toda a comunidade. É um livro que teve uma aceitação muito grande, né? Uma aceitação muito grande, que influenciou, inclusive, a formação juvenil de um jovem que todos nós conhecemos, que se chamava Joseph Ratzinger, né? Nos escritos de Papa Bento XVI, ele conta que este livro, O Espírito da Liturgia, foi muito importante para a sua formação espiritual, a tal ponto que, na maturidade do teólogo Joseph Ratzinger, ele quis, quase que como fazer uma homenagem a Romano Guardini, né, colocando e dando um título ao seu livro de reflexão litúrgica de o Espírito, a Introdução ao Espírito da Liturgia. Pois bem, esse é um livro que nós encontramos aqui também traduzido em português, né? Tem uma edição mais antiga, de 1942, tem edições mais recentes, de 1917, 2017, 2018, e é um livro que se lê facilmente, mas que gera em nós pensamentos e compromissos para celebrar bem a liturgia. Eu digo sempre que, neste primeiro livro, com este primeiro livro, Romano Guardini procura nos ajudar a participar bem do mistério de Cristo, né? Nós estamos nos anos... Esse livro foi escrito em 1918, né? 1918, e traz uma linguagem que nos ajuda ainda hoje a celebrarmos e a participarmos bem e ativamente dos mistérios da fé. Um segundo livro que acompanha praticamente um desenvolvimento do que ele escreveu neste primeiro livro, alguns anos depois, Sinais Sagrados, aonde ele vai acentuar e sublinhar a importância da corporeidade na celebração. Um terceiro livro, também muito conhecido, né, aqui no Brasil, devido a uma ótima tradução que foi feita 2 anos atrás,
uns 2 anos atrás aqui no Brasil, a formação litúrgica, que teve, inclusive, a apresentação de nosso Dom Jerônimo, né? E que enriquece a formação também de cada um de nós nas nossas comunidades. É um livro que nos faz pensar, e é justamente esse livro, Formação Litúrgica, que Papa Francisco o cita diversas vezes em Desidério Desiderave, né? Sobre a formação do povo de Deus. Dentre o artigo que eu falei, tem um quarto livro muito interessante, pouco conhecido, que se chama O Testamento de Jesus. Com licença. O Testamento de Jesus é uma preciosidade, ainda pouco explorado por nós. É um livro mais empenhativo, né? Porque ele vai nos falar sobre o sentido da celebração eucarística, a forma da celebração eucarística, né? E o que significa participar da celebração eucarística. Nós não participamos de uma representação, né? Nós participamos de uma ceia, participamos de modo inteiro da ceia. E, através desta reflexão que ele faz em Testamento de Jesus, que são reflexões sobre a Sagrada Eucaristia, ele ajudou a gente a redescobrir, em decênios recentes, né, a verdadeira forma da celebração eucarística e, ao mesmo tempo, a forma dos outros sacramentos. Participar de uma ação sacramental não é somente colocar palavras e colocar alguns elementos, é, sobretudo, colocar o corpo e celebrar de um modo inteiro de toda a celebração eucarística. São essas ideias nascidas, este livro, Testamento de Jesus, é de 1939, aonde ele recolhe já toda a sua reflexão, que vem não somente da liturgia, vem de uma impostação filosófica muito importante, que não vou falar aqui nesse momento, porque é empenhativo, né? Levaria um pouco mais de tempo, a oposição polar, mas nos traz um modo novo de nós entendermos o número 48 de Sacrosancto Concílio. Ou seja, o que significa participar bem, entendendo bem o mistério da fé através das preces e através dos ritos, né? Esse livro também nos dá chave de leitura para compreendermos por que o concílio inicia a Sacrosancto Concílio justamente com essa preocupação de incrementar, de aumentar, não é? A vida de fé dos fiéis, a vida de Cristo, né, dos fiéis. Pois bem, um artigo fundamental para toda a obra de Guardini e que influenciou profundamente a nossa realidade brasileira é um livro, é um texto que se chama O Método da Ciência Litúrgica. Aí já é um livro que ele vai falar sobre a metodologia, como se faz ciência litúrgica. E esse artigo foi publicado em 1921, né? Foi no primeiro volume de uma revista de Maria Lahr, Ecclesia Orans, né? Ali ele coloca todo o sentido da pesquisa e todo o sentido do caminho que deve ter a ciência litúrgica. Aqui no Brasil, nós bebemos, por mais que não tenhamos uma consciência, né, digamos assim, científica, né, desses passos, eu vou dizer para vocês que esse artigo influenciou profundamente o modo de nós fazermos pastoral e a atividade litúrgica no contexto brasileiro. Tem outros 2 textos que são muito citados, né, que dizem respeito à liturgia, que é uma carta sobre o movimento litúrgico de 1940, ao bispo de Mais, Mogúncia, né, sobre o movimento litúrgico. O que deveria ser feito, se estava na direção certa, né? E é interessante que
nesta carta, ele coloca 3 elementos importantes para o movimento litúrgico que depois vão desembocar na Sacrosanto Concílio. Primeiro, a formação litúrgica. Formação litúrgica é a formação ao simbolismo litúrgico, não é? Símbolo no sentido dinâmico, criativo, vital. A segundo ponto, a experiência prática da liturgia. A gente cresce na vida litúrgica através de uma prática, com uma arte de celebrar, com um modo de celebrar, com uma disciplina na celebração. E a terceira elemento que já ele falava em 1940 era a importância da competência das várias linguagens, né? Das nossas celebrações sacramentais, sobretudo na Eucaristia, são várias linguagens que são convocadas, né? Para acolher e para transmitir o mistério da fé. Pois bem, essas são algumas obras importantes, mas o padre Márcio me pediu também que eu falasse sobre a incidência de Guardini sobre o contexto brasileiro. E aí eu vejo 4 fases importantes, né? Na hora, quando eu passar do tempo, padre Márcio, o senhor me avise, viu? Porque Guardini, a gente passa 40 anos falando sobre ele. Pois bem, o que tem a ver Guardini... Obrigado. O que tem a ver Guardini... 5 minutinhos para a gente passar para o Jerônimo. Sem dúvida. O que tem a ver Guardini com o Brasil? Muito, muito. E por que muito? 1933, desembarcava no Brasil um monge beneditino da família de Dom Jerônimo, chamado Dom Martinho Mirler, né? E Dom Martinho Mirler, ele, quando jovem, participou do movimento litúrgico com Guardini, né? Mirler, ele faz o discernimento vocacional para a vida religiosa com Guardini, né? Recebeu o hábito em Boiron, desta abadia que eu já falei antes para vocês, né? Estudou em Maria Lar, portanto, um ambiente rico de nomes, né? Como Odokazel, outros nomes já citados aqui, Mollberg, etc., né? Sobre a regia de grandes mestres, e foi também aluno de Baudouin. Ele chega no Rio de Janeiro e começa a trabalhar com jovens, e dentre esses jovens ele tem Amoroso Lima, Alceu Amoroso Lima, no Centro de Liturgia, e é justamente esse monge que começa, através de um retiro espiritual em 1933, a celebrar a missa Versus Populum. E dentre os retirantes, os jovens que tinham ido fazer esses 6 dias de retiro, estava nada mais, nada além do que aquele que seria o nosso futuro, Dom Clemente Snardi, né? Então, vejam só, Dom Martinho, que passa toda essa seiva, esse entusiasmo, esse modo novo de aprofundar a liturgia, e esses jovens que vão crescer de uma forma extraordinária. Um segundo momento da influência de Guardini é sobre Clemente Snardi. Desde jovem bispo do Concílio Vaticano II, e até os 90 anos da vida dele, ele não fez outra coisa senão nos ajudarmos, através de um modo mistagógico, através do trabalho que fez na frente da Comissão Litúrgica Nacional, vice-presidente da CNBB, vice-presidente do CELAM e tantas outras funções que ele teve na Igreja, de fazer com que a celebração da liturgia fosse uma celebração viva. Um terceiro momento importante da influência de Guardini na vida das comunidades do Brasil é através de Ione Buiste, nossa grande mestra, que tivemos o prazer de encontrá-la no mês de setembro, né? Outubro, ali em Itaici. E com Ione é muito mais forte, porque toda a impostação, né, a minha ideia, a minha leitura de ciência litúrgica, ela bebe de Guardini, né? Inclusive, no livro Como Estudar Liturgia, ela descreve amplamente
o artigo de 1921 de Guardini. E, por último, uma última influência, né, de Guardini na nossa pastoral litúrgica, tão próxima de nós, é sobre Cláudio Pastro. Né? Cláudio Pastro, que se dedica à arte, ao espaço litúrgico, aí também ele bebe nas águas de Guardini, na docência de Guardini, na espiritualidade de Guardini. E o princípio fundamental que nós encontramos na arte de Pastro é justamente um princípio guardiniano. A liturgia não se apoia no indivíduo. A liturgia, né, se apoia na comunidade dos fiéis. Né? Então, nós temos essa proposta, né, que vem do movimento litúrgico, passa pelo concílio, é a grande redescoberta, o valor da comunidade que celebra, né, na obra de Pastro, né, o centro da liturgia é o mistério pascal e o espaço como lugar da presença do invisível. E são esses alguns elementos que podem ter depois consequências no decorrer da nossa conversa. Obrigado. Obrigado, Padre Damásio. Nossa Senhora, muita coisa boa. Dom Jerônimo, então pega a deixa agora do Damásio, por gentileza. Tinha um refrãozinho que nós cantamos há alguns anos, né? Tudo está interligado, né? Parece sim que os temas estão de uma forma casados com... Porque a linguagem é essa, né? Então, um pouco, dá uma olhada um pouco, Damásio já adiantou algumas coisas, isso é interessantíssimo, dá uma olhada um pouco na história do movimento litúrgico também no Brasil, isso é interessante. Eu queria começar dizendo que o movimento litúrgico, o nome movimento litúrgico é moderno, né? Aparece no século XIX, mas na igreja sempre existiram movimentos litúrgicos, né? Esse movimento litúrgico que nós estudamos na história, que Márcio colocou muito bem, nascendo com Guéranger, é um movimento litúrgico moderno, mas para não dar, às vezes a gente pensa que essa história de reforma litúrgica, movimento litúrgico é uma invenção do concílio. Não, né? Ao longo da igreja nós sempre tivemos as reformas litúrgicas, os movimentos litúrgicos, né? E assim sucessivamente. Depois daquela fase que Guardini chama exatamente de fase restauradora com Guéranger, né, que era o sonho da Idade Média, nasce a segunda fase do movimento litúrgico moderno, que é aquela fase histórica, né, a fase acadêmica, né, em que os grandes estudiosos como Cabrol, né, todos de talho monástico, né, redescobrem a oração antiga da igreja. A terceira fase, que aí nasce em 1909, como lembrou Márcio, é a chamada por Guardini a fase realista, digamos assim, do movimento litúrgico. Né? É interessante que essa terceira fase do movimento litúrgico ela é tipicamente pastoral, teológico-pastoral. No Brasil, a gente precisa colocar esse teológico, porque, às vezes, no Brasil, quando a gente fala de pastoral, parece que é uma coisa dissociada da teologia, né? Assim, mas a pastoral é teologia pura, teologia em ato, teologia, né? Mas precisamos sempre fazer essa distinção, né? Então, essa pastoralidade do movimento litúrgico provoca a reação de Pio XII, né, em primeiro lugar, com Mediator Dei, né, que procura já dar uma resposta, e ali é interessante porque Pio XII já começa a trazer o tema teológico da liturgia, né? Pastoral e liturgia em Pio XII começam a se encontrarem, né? Depois o processo de reforma litúrgica de Pio XII, que vai culminar, obviamente, com o Sacrosanctum Concilium e a reforma decorrente dela. Na verdade, essa ideia de que a reforma litúrgica
tenha gerado problemas, pelo contrário, são as problemáticas que a reforma litúrgica quis exatamente, né, procurar dar respostas. Então, com muita razão, a obra do nosso caríssimo Frei José Ariovaldo, né, que é fruto da sua pesquisa doutoral lá em Santo Anselmo, é intitulada O Movimento Litúrgico no Brasil, né? E não um movimento litúrgico do Brasil, né? Porque, de fato, no Brasil nós não tivemos um movimento litúrgico com características, digamos, próprias, mas transplantaram aquelas características, ideias, temas, autores, princípios e meios do movimento litúrgico que tinha se desenvolvido na Europa. Mesmo porque, como nós vimos na primeira hora dessa manhã, os problemas eram os mesmos. Os problemas eram os mesmos. Eu gostaria de trazer ao menos um testemunho, né, registrado historicamente da situação, né, como se encontrava no início do século XX, o Brasil, a situação litúrgica no Brasil. Aqui um testemunho de um padre redentorista, escrito no ano de 1895. Ele diz: aqui o barulho é contínuo nas missas. Crianças gritando, música esquisita na igreja e repique extravagante de sinos. Conversas em voz alta dentro da igreja dão a impressão de ser tudo, menos uma casa de oração e recolhimento. 1895. 1922, essa é lenda, com relação aos lugares nos interiores do Brasil. Livros, sinetas ou campainhas de um som horroroso. Imagens de santos, só a cabeça, vestidos de panos pretos, lúgubres, ordinários e velhos. Músicas carnavalescas dentro das igrejas, executadas às vezes pelas mesmas bandas ou orquestras que tocam nos cinemas ou nos clubes. Pinturas internas e externas grosseiras, cores aberrantes, espalhafatosas, paramentos e alfaias mal conservados, imagens sem a menor expressão artística, templos ou sem luz ou sem ar, ambiente, enfim, nada propício à meditação, à prece, mas profano, frio, vulgar, que não prende, que não faz dobrar os joelhos. Nós estamos em 1922. Então, esses testemunhos dizem que realmente é uma problemática que agora, apresentada a obra de Cláudio, apresentada a arquitetura e a arte litúrgica, pelo amor de Deus, a música, né, que nós discutimos hoje, de fato, a Sacrosantum Concilium trouxe. Bem, com relação ao movimento litúrgico no Brasil, como no mundo, e aqui eu falo com uma certa alegria, porque se deve muito à família beneditina. Bem, praticamente a história é essa. Com o aviso de 1885, decretou-se o fechamento dos noviciados e das casas religiosas no Brasil. Os mosteiros beneditinos vieram a desfalecer por tal decreto, com um número reduzido de monges. O então abade-geral da Congregação Beneditina do Brasil, Frei Domingos da Transfiguração Machado, prevendo a extinção da ordem no Brasil, pediu socorro ao Papa Leão XIII, né, o qual convocou os monges da então florescente Congregação de Boiron, que Damaso já falou, para repovoar os mosteiros no Brasil. E no dia 17 de agosto de 1895, aportou aqui, na cidade do Recife, a primeira comitiva de monges, que eram imbuídos do espírito, né? Do espírito do movimento litúrgico de Boiron.
Dom Gerardo Van Calon era o responsável pela renovação da vida beneditina no Brasil, e o que faz? Ele funda, então, Santo André, né, de Bruges. Esse mosteiro ele é importante tanto para o movimento, a história do movimento litúrgico antigo nas nossas terras, quanto recente, porque a vocação de Ione nasce nesse mosteiro também, né? Nasce no mesmo mosteiro a vocação da nossa grande Ione. Então, esse mosteiro ele forma praticamente monges de Marretsu para virem para o Brasil. Eles tinham que aprender a língua, estudar um pouco sobre a situação do Brasil. Dessa forma, todo o movimento que circulava entre esses mosteiros que já foram citados por Medeiros chegam em terras brasileiras, começando aqui pelo Nordeste do Brasil. Mas, para precisar uma data do movimento litúrgico realmente, um fundador, nós nos voltamos para o Rio de Janeiro, né, com a iniciativa, como já foi dito pelo professor Damásio, do Dom Martinho Michler, em 1933, durante esse retiro que foi assessorado por esse beneditino que estava chegando, né, da Alemanha com todas as ideias do movimento litúrgico alemão. Interessante porque um ano antes, em 32, o Alceu Amoroso Lima ele tinha fundado lá no Rio de Janeiro, com o apoio do então cardeal Leme, né, o famoso cardeal Leme, o Instituto Católico de Estudos Superiores, né, promovendo dessa forma o primeiro curso de teologia para leigos no Brasil. Nesse curso, fundado pelo cardeal Leme e Alceu Amoroso Lima, Dom Martinho era o professor de liturgia. Vai ser exatamente pela primeira vez que nós vamos ouvir falar de uma teologia litúrgica, né? Porque até então a problemática, como também a gente viu na primeira hora, que mesmo na década de 50, a problemática grande era sempre uma problemática, digamos, cerimonial. Poucos bispos, na década de 50, estavam já imbuídos do espírito de uma teologia litúrgica. A resposta do Dom Martinho à comissão antepreparatória é uma resposta que realmente reassume alguém que está imbuído desse espírito da teologia litúrgica. Então, nesse retiro, Dom Martinho, que tinha, como disse Medeiros, participado do movimento litúrgico sob a orientação de Romano Guardini, que tinha convivido com Odo Casel, né, com a redescoberta da dimensão dos mistérios. Pela primeira vez, nesse retiro, pela primeira vez fora do mosteiro, se promove uma missa dialogada e o altar colocado no centro para que as pessoas estivessem em torno do altar. E pela primeira vez, para espanto de todos os povos, né, os jovens estavam com um breviário na mão para rezar o ofício divino, né? Um escândalo, né? Que um breviário, os jovens estivessem com um breviário na mão. Foi a proposta de Dom Martinho que a oração no retiro fosse a liturgia das horas, né? O breviário, né? Assim, realmente foi uma mudança radical, né? Isso se tornou para esse grupo de jovens uma prática constante, semanal. Daí, Dom Clemente Snardo, nesse grupo, né? Ao lado do Dom Martinho, nós temos que citar uma série de outros monges que participaram ativamente da implantação do movimento litúrgico no Brasil, né? Eu começo citando Dom Beda Kekaisen, na Bahia, que em 1931 publicou o primeiro missal bilíngue do Brasil, né? Também
um outro monge de grande importância, um outro alemão, Dom Policarpo Amstalden, de São Paulo, que publicava semanalmente um folheto litúrgico com o texto completo da missa de cada domingo, para que as pessoas pudessem, ao menos, acompanhar a missa, né? Dom Hildebrando Martins, também no Rio de Janeiro, em 1935, publica o livro Missa, o Ordinário da Missa com breves explicações, né? No ano de 1935, o cardeal Leme, então, funda a Ação Católica, né? Tal movimento, especialmente no estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Beraba, né? Para ser bem mineiro, né? Beraba, sob o forte impulso do Dom Martinho Michler, gera um verdadeiro movimento litúrgico feminino. Para nós termos uma ideia, sob a direção de Dom Martinho e dos monges do Rio de Janeiro, uma jovem entra no mosteiro de Santa Maria, em São Paulo, o único mosteiro feminino, leva consigo um grupo de 30 jovens. Essas jovens, vindas de Belo Horizonte, sob a batuta dessa Dona Luzia Ribeiro de Oliveira, né, elas liam Guardini, liam as obras em francês, liam todas as obras que saíam na Europa, essas mulheres, essas jovens liam, porque o desejo delas, eu escutei pessoalmente da Madre Eustóquia, era responder à missa, era cantar, era participar da liturgia, e isso elas encontravam como espaço no mosteiro. Essas beneditinas levaram adiante as ideias da participação ativa dos fiéis na liturgia, né? Exatamente fixadas com o princípio beneditino de nada antepor a Cristo e nada antepor à liturgia. Fundam depois o Mosteiro de Belo Horizonte, e o Mosteiro de Belo Horizonte se torna uma fonte de traduções, de divulgar a obra do movimento litúrgico, etc. As mesmas iniciativas nós encontramos também entre os franciscanos da província da Imaculada Conceição, mais localizada ao sul do Brasil. Por exemplo, em 1938, um frade chamado Frei Henrique Trindade publica pelas vozes o livro Sigamos a Missa, modo fácil e devoto de acompanhar em comunidade e também, em particular, o santo sacrifício da missa, segundo o espírito da liturgia. Em 1939, dois frades alemães, o frei Pedro Sising e Basílio Hover, publicam o Cecília, o famoso manual de cantos sacros, né? O canto em uníssono da igreja, e também, em 1941, eles fundam uma revista chamada Música Sacra para desenvolver a ideia do canto litúrgico em terras brasileiras. Então, o movimento litúrgico no Brasil, ele nasce num ambiente monástico e extrapola os claustros do mosteiro para dar essa grande contribuição na Igreja do Brasil, como acontecia exatamente na Europa. O último grande nome que nós temos do movimento litúrgico no Brasil é exatamente, como foi lembrado, o nosso Dom Clemente Snardi, né? E um nome que nós vamos contemplar daqui a pouco na nossa mesa redonda, quando tratarmos da vida monástica e liturgia, é o Dom Emanuele Bargelini, né? Nós não podemos esquecer esse nome, um monge beneditino camaldulense, que deu uma grande contribuição à atuação dessa nova fase do movimento litúrgico, da qual todos nós somos membros. Márcio. Que bom, a gente aproveitou o tempo, né, de uma forma excelente, né? Que bom que não sobrou tempo para mim,
porque assim eu não preciso improvisar, já que o Gustavo não conseguiu entrar. Mas eu queria só dizer uma palavrinha, né, para não perder o costume. Eu fiquei muito feliz quando o padre Damásio tocou no livro Testamento de Jesus, por dois motivos. O primeiro, porque quando eu cheguei na Itália, antes de começar o curso lá na Santa Justina, foi o livro que eu li. E aquilo me abriu os olhos e preparou o espírito para o que eu teria, né, diante de mim durante 2 anos. E depois, porque esse foi antes, se eu não estou equivocado, antes do espírito da liturgia, e talvez daquele texto que você citou, Damásio, que a Ione leu, foi o livro que a Ione teve contato na sua juventude sobre liturgia, o primeiro, ela cita na autobiografia dela. E esse livro, e aí fica a minha sugestão para a carpintaria, me parece, quem sabe conseguir traduzi-lo para o, né, português, embora ele esteja calcado numa meditação, porque o título é esse, em alemão, me parece, meditação sobre a Santa Missa, alguma coisa do tipo, na forma litúrgica, ritual, né, pré-conciliar, é um livro fantástico porque ele faz uma coisa que me parece que seja o nosso desafio a partir do que vocês falaram, né? Que é conceber a liturgia a partir de sua característica de fenômeno. Ou seja, a gente, infelizmente, ainda em muitos lugares se preocupa com o significado da liturgia, o significado mental da liturgia, um conhecimento abstrato da liturgia, né? Isso é um obstáculo para que ela mesma nos forme. E quando se fala de tomar a liturgia como fenômeno, e é a proposta do Guardini, é de permitir que a liturgia nos impacte. Então, exige saber entrar nela, exige saber lidar com o tipo de discurso que ela faz, não é? Um tipo de inteligência que é intuitivo, sobretudo, e toca o corpo. O padre Damásio falou isso, né? O vivente concreto, né? Então, me parece que essa é a grande questão que ainda perdura e que advém do movimento litúrgico, não é? A famosa questão litúrgica de fazer com que a gente redescubra a dimensão simbólica. O cardeal Danels, num artigo que saiu num livro em espanhol, El siglo de la liturgia, né? Ele fala exatamente disso. A gente esqueceu que é um ser simbólico, o homo simbólicos, né? Então, assim, me parece que o grande desafio é a gente retomar, né, retornar a essa nossa característica, né, de experimentar o mundo de Deus, né, imergir, né, no mundo de Deus, e para isso permitir que a liturgia seja significativa, permitir que ela, né, que Deus apareça pelos ritos, né, pela porta que pede para ser traspassada, pela água que pede para ser sentida, lavando-nos e por aí vai, né? O Guardini trabalha isso de uma maneira fenomenal, né? E a segunda coisa, encerro e deixo a palavra para que vocês se despeçam, deixando uma pequena mensagem, é que todo esse percurso nos fala que a gente não pode mais permanecer em relação à liturgia na superfície, né? A exigência de uma formação cada vez mais profunda e séria. O padre Damásio dizia desse livro Testamento de Jesus, embora ele seja um conjunto de meditações, carregado de tantas descobertas que ele fez, né? A seriedade de sua impostação filosófica, teológica, seu trabalho científico, né? Para dizer que a gente precisa ir além, né? Precisa ser enriquecidos, não ficar na superfície, né? Bom, é um pouquinho disso que para mim fica de desafio, pensando a relação ao movimento litúrgico e Sacrosanto Concílio, tão bem colocado por vocês.
Padre Damásio, muito obrigado, mas eu gostaria que você dissesse ainda uma palavra para se despedir, né, pelo menos aqui do pessoal que te assiste, também o Dom Jerônimo, para a gente passar para a próxima mesa, né, que é sobre as experiências de ensino da liturgia, né, a formação litúrgica. Agradeço o convite, esse momento de encontro com a turma que trabalha na liturgia, e dizer que Guardini é um mestre para ser conhecido e para ser estudado, porque ele abre uma porta muito importante para realizar aquilo que dizia o Padre Márcio, ou seja, esta reflexão sobre aprofundamento teológico sobre o rito que nós celebramos, né? Como nós celebramos, nós não estamos representando, né? Nós estamos vivendo, fazendo um ato de vida, por isso a liturgia é vida. E descobrir Guardini vai nos ajudar muito a fazer um outro tema que está, ao menos, muito perto de mim, que é a enculturação da liturgia, né? Não basta colocar alguma coisa diferente no espaço litúrgico para dizer que está enculturado, mas a verdadeira enculturação passa por uma reflexão séria sobre o rito cristão, o rito que tem base também nas diversas culturas. Que seja essa iniciativa, né, de hoje um preanúncio para muitas outras, porque enriquece muito a cada um de nós, a mim e a Igreja do Brasil. Muito obrigado. E eu agradeço a oportunidade de participar dessa mesa com pessoas tão ilustres, Damásio. É uma pena que não tenha estado em Santa Justina, né, Márcio, para dar essa grande contribuição também, né, que seria muito preciosa a sua participação em Santa Justina, mas que bom que voltou para o Brasil e agora estamos... Mas olha, aqui realmente é um laboratório. O Brasil é um laboratório. Né? Muito bem, um prazer. Os amigos de Santa Justina, viu? E daqui a pouco vai sair o livro do Delores. Vamos esperar. Isso. Estamos ansiosos. Isso. Obrigado.